Em preto e branco, sequência de rostos de indígenas, Rostos, alguns pintados. caras, nosso chão Brasil. O rosto do Brasil são tantos os seus cantos, marcas, sonhos, traços. A história do Brasil, todos os seus laços, mãe gentil. Mãe terra, que abraça seus filhos, filhos da terra, filhos do grão, semente e coração, rostos, caras, nossa nação, donos deste quinhão, abençoada terra, rostos, caras, os rostos e as caras que são o retrato real desse nosso imenso Brasil. TI Chapecó, um povo que quer a terra para semear tanto amor que tem por ela. São crianças, adultos e idosos que sorriem, em letras brancas sobre a tela preta. Fale de sua aldeia que estarás falando do mundo. Leon Tolstói. Rosto de uma jovem iluminado pela luz de uma fogueira. A imagem funde-se com a do amanhecer de trás de uma colina. Título: A voz de um povo. TI Chapecó. Nossa aldeia, nossa história, nosso mundo. Grupo de dança Gatã. Cerca de 30 jovens e crianças dançam em roda. As meninas usam saia e top brancos com franjas e motivos étnicos, também reproduzidos no rosto, peito e braços dos meninos que usam bermudas. Elas seguram bastões e eles chocalhos de porongo. Todos dançam saltitando e sorrindo. Terra. Osmar Barbosa, cacique da TI Chapecó. Nós temos aqui um forte que é a agricultura e pecuária, onde que a gente vê assim, uma falta de incentivo. Um homem e um menino colhem Então, cana. a gente vê uma preocupação do povo indígena, é a vontade de Um trabalhar homem arranca a mandioca da e terra. não ter aquele suporte que precisaria para ter aquela estrutura na parte da agricultura mesmo, para ele permanecer. Comunidade Aldeia Sede. Cuidando do seu sítio, cuidando da sua 3 meninas e um bebê caminham por uma rua de E uma terra. necessidade que ele tem de sair fora da aldeia por não ter essa parte desse incentivo. Getúlio Narciso, professor E o que de acontece? História. Eles deixaram para nós de herança uma terra devastada, cheia de samambaia. Nilson Belino, Se Machado. por acaso não se criar num curto espaço de tempo um mecanismo que Professor de História e venha ex-cacique. fazer com que os nossos índios sobrevivam sobre a terra, e também para a própria juventude trabalhar. Um homem de barba sobre racha a terra, taquaras com um facão. possivelmente haverá uma evasão dos indígenas em busca de trabalho em outros lugares. Poucos vão para as universidades, mas na sua maioria vão 2 homens lidam com busca tábuas de trabalho madeira. fora e algumas vezes não retornam para dentro da área, né? Os nossos índios que estão se formando João hoje, Antunes, cacique estão Guarani. estudando, eles estão se formando, eles estão saindo, né? Eles estão saindo daqui, indo para outra cidade. Em uma estrada de terra, casal e uma criança em uma cidade moto. grande aí, buscar recursos e acabam ficando para lá, né? E o que ele vai acontecendo? Ele vai casando também Um menino calça a sandália do com outro. o não índio e ele vai defasando a aldeia, né? Então o que a gente vê assim que amanhã depois... Comunidade Aldeia Pinhalzinho. Uma estrada corta a Nossa aldeia. aldeia aqui, ela não vai existir mais. E nos deixa com uma herança triste, Getúlio Narciso. que é a herança do arrendamento, que de certa forma a única saída para manter a comunidade viva. Nós somos pequenos agricultores, mas somos pequenos agricultores sem Imagens terra. aéreas da Aldeia Os Sede. primeiros caigangue aportaram nas terras indígenas de Chapecó ainda no século XIX. Um açude. A área extensa de cerca de 70 mil hectares ocupava parte dos municípios de Ipuaçu e Entre Rios, no oeste de Santa Catarina. Viviam ali um pouco mais de 300 famílias que sobreviviam basicamente da lavoura. O verde dos pinhais ainda encobria grande parte da vegetação, marcada pelo cruzamento dos rios Chapecó e Chapecózinho, origem do nome das terras O indígenas. rio em meio à mata. Hoje são mais de 6 mil índios. Em contrapartida, as tão necessárias terras que garantiram durante anos a sobrevivência deste povo foram reduzidas. As terras foram repartidas e ocupadas com lavouras. Atualmente, os índios da TI Chapecó se concentram em uma faixa de cerca de 16 mil hectares apenas. Juntos, as 16 aldeias, 15 caigangue e uma guarani, lutam pela reconquista da terra, pela preservação da cultura
e contra o preconceito. Vida. Alessandra Schmidt, antropóloga. Ela tem pele clara, cabelos grisalhos, presos em um coque com penas coloridas. Em 2015, nós fizemos estudos de impacto da linha Imagens de aéreas da transmissão, escola Cacique Vai Crer. de propriedade da Transmissora Sul-Brasileira de Energia, os impactos sobre a terra indígena Chapecó. E como medidas compensatórias pelos impactos, foram programadas algumas atividades, alguns programas. Aqueles voltados para o grande desafio da comunidade, que é o da sustentabilidade econômica. Luísa M. Maciel Dantas. A TSBE está realizando esse trabalho, diretor técnico da TSBE. Atendendo uma condicionante ambiental estabelecida no Programa Básico Ambiental Indígena. Ele está ao ar livre. E, portanto, cumprindo um homem um branco requisito de legal, cabelos brancos. Além do que, usa óculos de por grau entender que socialmente e camisa branca. A gente deve conviver harmonicamente com as etnias e culturas diversas que existem no território brasileiro. 2 meninos pulam sobre pedras atravessando um córrego. Hoje o que o povo quer não é terra de ninguém. Eu acho que o povo quer os direitos deles. Voz do cacique Osmar Eu acho que Barbosa. o que o povo hoje busca, o povo indígena busca, é onde é que já tem as demarcações, onde é que tem os decretos. Casas da comunidade. Que é realmente comprovado terra indígena. Então, é mais do que justo o povo indígena requerer o que é de direito nosso, que foi conquistado. Tradição. Marinês Mendes Soares, fitoterapeuta. Eu lembro quando eu era criança, que me deu tosse comprida e o meu pai me levou na mata para me dar o remédio. Marinês abre a porteira de uma horta. Aí a gente desceu, por lá debaixo da nossa casa tinha um taquaral, ele desceu comigo e levou nós lá. Mexe na terra. Ele falou que era uma simpatia, né? Que tem que levar junto, tem que ir lá para tomar o remédio e melhorar. Abre a tampa de uma chaleira lá, fervendo. E ele cortava as taquaras, aquela que tinha água, ele cortava o gomo de taquara e dava para mim beber no gomo da taquara. Taquaras apoiadas em uma árvore. Foi umas quantas vezes até melhorar. Foi um tratamento para tosse comprida, não foi preciso vir no posto de saúde, não. Maria Oralina Pinheiro, ela criou nós, artesã. Em casa, ela confecciona cestos com fibra de taquara. Vender, daí comprava roupa para nós. Maria é grisalha. E nós na aula, Do sofá, uma menina observa. Dá comidinha, tudo, né? Vende, daí compra as comidinhas. Porque daí o pai abandonou, né? Foi embora. Maria arremata o cesto. E ela que criou nós tudo. Eu sempre vou longe vender. Só eu e Deus. Hoje o índio quer trabalhar, quer produzir. César dos Santos, professor. Quer evoluir, quer ter o mesmo direito que todo mundo tem, tanto na área de saúde, educação. Sala de aula. Esporte, lazer. E são coisas ainda que Duas crianças sorridentes na janela de uma casa. Caminhando para que tudo isso venha acontecer. Fumaça sai da chaminé. Claro, sem deixar de ser índio. Brigar pela nossa cultura, tá revitalizando ela, cuidando dela, fazendo os rituais, usando nossos remédios. Marinês mexe em um arbusto. Medicina caseira, comunidade fazenda. indígena, Cena de uma ordenha mecânica. Mas ao mesmo tempo nós queremos estar trabalhando. A comunidade indígena é muito Jurandir importante Del para o Osbel, município, prefeito de Entre Rios. para a produção que eles também produzem e auxiliam no movimento do Senhor município. de pele clara. Soja, milho, feijão. Calvo, de bigode também grisalho. tem a produção de leite. Usa óculos de grau e jaqueta sobre camisa bordô. No município aí que eles fazem parte, então é muito importante para o movimento do município, para as lojas, para o comércio, que o dinheiro gira aqui no município, gira mais emprego, dá mais movimento no movimento econômico do município. Casa de reza. Em meio a uma clareira de terra vermelha, a casa é de taquaras e portas de madeira. Ao redor, bananeiras e lavoura de soja. Em letras brancas, a casa de reza é o local onde realizam frequentemente suas rezas e cerimônias, muito importantes na cultura guarani. Famílias se constituíram ao redor da casa, feita de taquara e telhas. O Nelson e Arilson estão sentados em uma sala ampla com janelas basculantes. Arilson toca guitarra. Comunidade Aldeia Sede. Ao entardecer, um menino corre próximo a um varal repleto de roupas coloridas. Um garotinho de cabelos aloirados sobe em uma árvore de mamona. Nós índios esperamos Comunidade Guarani. que um dia tudo possa mudar. O sol invade o interior da casa de reza. História. Getúlio Narciso. Ele tem cabelos e barba castanho escuros, usa chapéu de pano e óculos de grau. Nós compramos a terra. Os Canganhos trabalham na época comandada pelo cacique Vai Crer, que é um outro cacique da nossa região. E em troca do trabalho dos índios, eles pegam a terra, que na época ela vai ser entre a linha telegráfica... Imagens aéreas das lavouras da comunidade. A margem esquerda do rio Chapecó Grande e a direita do Chapecózinho.
vai dar em torno de 70, 75 mil hectares. Comunidade Aldeia Pinhalzinho. Pelo próprio governo, né? As casas vistas do alto. Terra, a lei de terras, né? No início do século, foram tirando nossos índios. Na década de 40, eles tiraram todos os índios do Todo Imbu e jogaram para cá, porque a nossa terra, na verdade, ela liga aqui de Bom Jesus até Abelardo. Tudo que está para cá da BR é nosso território, é nossa terra, inclusive o Todo Imbu. Aí na década de 40 eles jogam tudo para cá, assim, sem dó nem piedade. Né? Comunidade de Samburá. Terra para o plantio dos grandes proprietários de terra e distribuir para a população. Tanto é que aquela terra lá não tem mais do que 10 donos, né? Os índios são jogados na marra aqui, né? Mandados pelos diretores de índio, né? Do SPI, que eram militares. Grande área de cultivo de soja, cevada e mandioca. Nos anos 70 nós fomos, na verdade, explorados de certa forma, de certa maneira que não dá nem para acreditar, sabe? Se eu te contar, essas terras que vocês verem hoje, que são lavouras, eram todas cobertas de pinhais, né? Orgulho. Comunidade Guarani. Cacique João Antunes abre a porta da casa de reza. Respeitar e preservar culturas. Acima de tudo, respeitar cada ser humano. Um legado que as futuras gerações agradecerão. Somos uma nação composta de tantos povos. Escola Cacique vai cada um de suma importância para contar a nossa verdadeira história. Grupo de dança Gatã. Um Brasil de todos. Cacique João Antunes. Todos os olhares, todas as culturas. Garotinho dos cabelos aloirados. Respeito às diferenças. Rosto de um idoso. A todos os sonhos, a todas as luas. Aquarela de todas as lavouras cores. Em tons de verde e amarelo. Os donos dessa terra precisam dela para regar seu orgulho, para florescer a esperança, dar futuro às suas crianças. 2 meninos colhem cana. A terra para quem é da terra, para que os filhos da terra plantem o amanhã. Uma garotinha espia para fora da porta de casa. Preconceito. Ana Paula Narciso, professora de pedagogia. É formada nas áreas das ciências humanas, geografia, ciências sociais com habilitação em sociologia, filosofia, cultura e história. Mestrado em educação. Tem coisas assim ainda que ferem. Por causa que você enfrentar um preconceito, você sendo mulher, Comunidade Barro já Preto. é discriminada. 6 mulheres Aí e 2 meninas em frente à igreja Casa de Graças Lírio dos Vales. Então, assim, muitas das vezes a gente passava por dificuldades. Comunidade Fazenda. E a gente tinha que escolher. Uma senhora varre o chão batido com vassoura feita de galhos. Ou tu se revestia de não indígena. Tu se escondia. E às vezes você sentar numa mesa que tinha não indígena, eles todos levantarem, pegarem o lanche e saírem. Os olhos de Ana Paula ficam marejados. Se você estava ali naquela universidade, por mais que fosse mérito teu. E eles se levantar e sair. Eles têm uma cultura e eu Ellen tenho Cristiane outra. Borges, Então, professora de pedagogia. De que eles entendam Escola Integração em Xanxerê. A gente é a mesma coisa. Ela usa aparelho ortodôntico e piercing na orelha. Que o preconceito esse que a gente vê, na maioria, não é só com a gente indígena, com o negro. Dezenas de crianças saem da escola Cacique Vai Crer. Tu não precisa me amar de paixão por eu ser isso, tu tem que me respeitar. Caminham por uma passarela coberta. A minha cultura é diferente da tua, a única coisa. Dirigem-se ao ginásio de esportes. E eu tenho direito de viver, eu tenho direito de usar celular, eu tenho direito de internet, eu tenho direito de usar um carro, né? De vestir a minha roupa, de quando tá frio eu me agasalhar. E que a única coisa que tem, né, não é a cor da minha pele, é a minha cultura, é o meu modo de viver que é diferente. Uma mãe olha para 2 filhos que estão atrás do portão de sarrafo na porta de casa. Língua. Ercílio Gaspar, professor de língua caigangue. A gente vem lutando por essa questão aí da língua caigangue. A gente sabe que a nossa língua materna, aos poucos, ela está se acabando. Ele está no pátio da escola. E a gente tá aí brigando. Ronelson Luiz, professor bilíngue. Em cultura tá uma em escola aqui. Cada professora está. Nossa cultura é muito bonita e o trabalho que os professores vêm realizando nessa escola é muito bom em relação à língua, à cultura e o resgate da tradição oral e escrita do povo caigangue. Que toca em non cotingam. Que tá aqui me torrando também comunidade aqui. Aqui na nossa comunidade, poucos falam a língua caigangue.
Diferentemente de outras comunidades, como o Condá ou Guarita, onde a língua caigangue prevalece. Nas nossas comunidades, são poucos que ainda dominam a língua caigangue. César dos Santos. A gente consegue hoje identificar o indígena mesmo quando ele fala a língua caigangue. Se ele fala o idioma, você identifica ele mais facilmente. Na sala de aula, um menino sorri envergonhado. Outros colegas escrevem nos cadernos. Já perdeu-se essa língua, não se fala mais o idioma. E esse trabalho que eu estou fazendo dentro da escola, dentro da educação, para mim é muito bom, porque eu trabalho com crianças do primeiro ano ao quinto ano. Foto das crianças com os rostos e corpos pintados em uma apresentação de dança. Teoricamente, cânticos, contando as histórias, trabalhando a parte de vogal da língua caigangue, as consoantes, os sons, os acentos, é onde eles aprendem mais rapidamente a estar falando. Clori Perosa, prefeita de Ipuaçu. Ela tem pele clara e cabelos castanhos bem curtos e franja. A língua caigangue também nas escolas fora da reserva indígena. Então a escola piloto nessa experiência vai ser a escola do Samburá, que também 50% dos alunos são indígenas. Então a gente vai tentar fazer isso, enquanto alguns alunos vão para aula de inglês, os alunos indígenas vão para aula de caigangue. É para ajudar nessa questão da cultura. Luta. Alessandra Schmidt. Os principais impactos identificados têm a ver com a questão ambiental, não é? E em função disso, e como a questão ambiental é o principal desafio da terra indígena Chapecó, leite é despejado de um tarro para outro. Elaborar uma nova forma de produção econômica aqui que seja sustentável. Implantação de pastoreio voazã. Então foram incluídos os programas imagens do gado. Implantação cerca de 30 vacas voazã nas áreas de pastagem do gado leiteiro, que são implantação de piquetes nos pastos para melhorar a qualidade dos pastos. E depois a implantação de agroflorestas em algumas áreas. Implantação de agroflorestas. De mata ciliar e algumas áreas que estão disponíveis. Área de mata cerrada. Isso. E a agrofloresta é uma aposta numa forma que poderá, no futuro, vir a substituir a agricultura mecanizada, em alguma medida, aqui dentro. Porque ela significa a produção de alimentos e outros recursos com uma sustentabilidade ambiental. E uma outra atividade é a recuperação de nascentes. Detalhe de uma nascente de águas turvas em meio a samambaias. Daquelas que precisam e com um auxílio na implantação de estruturas, caixas d'água e encanamentos para que haja distribuição da água, então, em algumas aldeias que carecem dessa estrutura atualmente. Jailson Lima da Silva, diretor administrativo financeiro da TSBE. A Eletrosul, do Sistema Eletrobras, e a Copel... Ele tem pele clara, usa óculos e camisa branca. Indígena de Chapecó, com o intuito de produzir a integração entre as famílias. E, principalmente, recuperar as questões ambientais. São 16 fontes d'água que permitirão fornecer água potável para mais de 6 mil habitantes daquela comunidade. E, principalmente, fazer com que aquelas famílias sintam o prazer de morar na comunidade e cada vez mais valorizarem a sua cultura. Futuras instalações do Centro de Eventos, comunidade do Barro para Preto. Integrar as 16 aldeias. Um grande lago e área verde. Além de cumprir um problema local e principalmente uma questão legal do ponto de vista do atendimento das terras indígenas, este material visa principalmente valorizar o índio e a terra em que ele mora. Amor. Getúlio Narciso. Porque Caigangue, Guarani, Xuclém, Xetá, os mais de 300 povos do Brasil, ele não vive, né? Ele sobrevive. Nós queremos terra para isso. César dos Santos. Todo indígena tem direito de usufruir, explorar toda a terra indígena. Mas quando o indígena hoje quer usufruir, quer explorar, ele é barrado por muitos Ana Paula Narciso. E mostrar para a sociedade que nós somos um povo que só queremos o direito de permanecer aqui com a nossa realidade, com a nossa cultura, mas que não somos inferiores e que nós podemos usar o cargo que nós quiser usar. Nós podemos ser médico, ser professor, ser doutor, mas que nós jamais vamos negar
a questão de ser caigangue. Não precisa também Osmar Barbosa. eu estar hoje aqui pintado de índio, típico de índio, assim, para dizer que eu sou índio. Eu acho que índio está no nosso sangue, está na nossa cultura. Onde é que nós andar, nós temos que se orgulhar de nós ser índio. Imagem em preto e branco de Ana Paula, que sorri. Sequência de imagens aéreas das comunidades de Aldeia Sede e Pinhalzinho, do grupo de dança Gatã, da escola Cacique Vai Crer, cuja estrutura circular representa uma oca, e o ginásio esportivo, o casco de um tatu. O açude, as araucárias, rio Chapecozinho ladeado por árvores e lavouras. As casas da aldeia, a casa de reza, a mata cerrada, plantação de grãos, mandioca, soja, cevada, plano aberto das lavouras ao entardecer. O sol esconde-se atrás da colina. Em preto e branco, passos no chão de terra. O dono dos pés calejados usa calça jeans e chinelos de dedos. Em letras brancas, somos guerreiros ainda. Não baixamos a cabeça. Mesmo com as dificuldades, estamos lutando pelos nossos direitos. Cacique Osmar Barbosa. O andar cessa. As unhas dos pés são grossas e escurecidas. Sobre a imagem, a frase: a nossa história é sua história. Somos todos Brasil. A tela escurece. Créditos selecionados. Agradecemos a toda a comunidade da terra indígena Chapecó, especialmente as crianças e aos idosos, pela participação e colaboração nesse vídeo. Por considerar importante que este documentário chegue a todos os brasileiros, o vídeo conta com recursos de acessibilidade, fundamentais para ampliar o entendimento de pessoas com deficiência visual e auditiva, contemplando também a LBI, Lei Brasileira de Inclusão. Acessibilidade, Tagarelas Produções. Agradecimentos, alunos e professores da Escola Indígena Pinhalzinho, TSBE, Copel, Eletrosul, Eletrobras. Equipe de produção, narração Márcia Caspari, direção de fotografia e cena Rafaela Martins, direção de arte e imagem drone Luiz Peixoto, direção de conteúdo e redação Mônica Foltran, direção geral e redação Edique Carneiro. Este trabalho integra a campanha de comunicação social do componente indígena do Plano Básico Ambiental PBA Indígena, da linha de transmissão 525 kV Salto Santiago, Itá, Nova Santa Rita Circuito 2, constituindo uma ação de caráter compensatório pelos impactos do empreendimento. Maio de 2017. Logomarcas: Empreendimento, TSBE, Transmissora Sul Brasileira de Energia S.A. Empresas controladoras: Copel, Pura Energia, Eletrobras, Eletrosul, Apoio Institucional, FUNAI. Produção: Eraque Produções.